Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Shirleyane Pedrosa e eu sou enfermeira. Atualmente, sou professora do curso de Técnico em Enfermagem da Escola Profissional Venceslau Vieira Batista e hoje estou tratando de um assunto dentro da disciplina de Saúde do Homem, tá? Nós vamos hoje falar sobre varicocele e eu dividi a minha aula, com as principais perguntas que foram linkadas para vocês fazerem a resolução na semana anterior. Então, nós iremos fazer a correção ao mesmo tempo que nós iremos fazer uma explicação sobre essa doença, tá? Que muitos homens têm tabus, preconceitos e não entendem. Então, a gente vai entender um pouquinho o universo masculino falando sobre varicocele. Eu fiz para vocês, dentro da proposta de atividade para essa disciplina, 4 perguntinhas. A primeira era: o que é varicocela? A segunda: qual a causa relacionada com a varicocela? Como é feito o diagnóstico? E por que a varicocele está tão associada à infertilidade masculina? Então, nós iremos direcionar os temas relacionando com essas 4 perguntinhas que foi feita para cada um de vocês. Espero que vocês gostem, que eu possa contribuir com vocês, que a rotina de estudo sempre continue com muita força e determinação. E vamos lá, tá? Varicocele, o nome varicocele vem de varicus, varize, e cele é bolsa. Então a gente já começa a entender aqui pela imagem que a presença de varizes na bolsa escrotal. Um urologista, ele afirmou que o aparecimento da varicocele ocorre junto com a puberdade, ao redor dos 12 a 13 anos, e desta forma o acompanhamento do adolescente pelo urologista desde o início da puberdade, ele pode levar à detecção precoce dessa doença. Uma vez que detectando precocemente o prognóstico, o tratamento vai ser muito mais eficaz, não ocorrendo complicações e riscos de infertilidade para esse adolescente. Estatisticamente, nós temos cerca de 15% da população masculina apresentando esse problema, bem como 35% dos pacientes têm infertilidade primária e em 15% dos adolescentes. A doença se manifesta mais do lado esquerdo ou de maneira bilateral, e a gente daqui a pouco vai falar por que acontece mais no escroto esquerdo, na bolsa escrotal esquerda, do que no direito, tá legal? Mas, o que é a varicocele, professora? Você poderia nos explicar? Sim, a varicocele é um processo de alargamento das veias dentro do escroto. A varicocele, ela consiste principalmente na formação dessas varizes essas que são muito semelhantes a que os idosos têm nas pernas, nos membros inferiores, são aquelas mesmas varizes, porém aqui está acometendo as vias espermáticas e também vai acometer o escroto. Tá? Então, a dilatação dessas veias, ela vai prejudicar o fluxo sanguíneo naquele local, principalmente nos testículos, e a troca de nutrientes que vai acontecer com um acúmulo de substâncias tóxicas e o aumento da temperatura local. Olha só nessa imagem, Essa imagem a gente vê facilmente a diferença de uma veia normal, tá? E aqui é uma veia que tem varicocele, uma veia apresentando a normalidade, ou uma dilatação. Aqui são as paredes das veias e aqui é uma válvula que vai controlar a passagem e fluxo sanguíneo. Então o sangue, ele vai retornar ao coração contra a gravidade, tá? Porque se a gente for analisar o local dessas veias vão chegar para levar nutrientes, são os testículos, e esses vasos, eles também vão levar sangue para o coração, tá? Então é sempre um ciclo. E o que está acontecendo? Ele acontece um refluxo que é prevenido pelo fechamento, tá? Quando eu tenho uma varicocele, as válvulas, elas não funcionam bem. O refluxo, ele vai causar aqui um acúmulo de sangue, e esse acúmulo de sangue é o que vai levar à dilatação das veias.
Perceba também a diferença nas paredes das veias que estão apresentando a varicocele, tá? São bem diferentes, ó, do que uma veia normal. Ó, tá aí, né, uma imagem que é onde vai explicar por que a varicocele ela acomete mais o testículo ou o saco escrotal do lado esquerdo do que o lado direito. A veia direita, acompanhe no desenho, tá? Ela vai desembocar na veia cava, tá? E ela vai formar um ângulozinho de 45 graus. Já quando eu vejo a veia testicular do lado esquerdo, ela drena para a veia renal esquerda, que é de menor calibre, tá? E ela forma uma angulação de 90 graus. O que faz, né, com que tenha uma dificuldade no escoamento do sangue. Lembrando que as artérias, elas vão levar sangue para os órgãos e as veias trazem de volta para o coração. Então, quando essa drenagem ela não ocorre corretamente, o sangue vai ficar represado no local, tá? Então, o que acontece na varicocele? Uma insuficiência na drenagem de sangue do testículo que leva a esse represamento. Acaba acontecendo um aumento no volume sanguíneo, como já foi dito, e não é nada mais do que uma varize, famosas varizes, né, que a gente tanto escuta falar. Porém, aqui está acontecendo nos testículos, tá? Aí existe uma graduação da varicocele, grau 1, grau 2 e grau 3. A grau 1 é uma varicocele pequena, ela sendo palpável apenas com aumento da pressão abdominal, ou seja, se você tossir ou assoprar contra uma resistência. Na grau 2 é a varicocele de tamanho médio, então ela é facilmente palpável. E a grau 3 é uma varicocele grande, não só é palpável, como ela se torna muito visível. A varicocele ela é a principal causa tratável de infertilidade. A varicocele ela tem cura. Ela, por mais que ela leve à infertilidade, ela não está relacionada com a impotência sexual. Então, o homem ele tem, né, todos assim a capacidade de executar relações sexuais normalmente. Porém, ela está sim associada a um grande número de infertilidade. Mas a grande maioria que busca um tratamento adequado tem cura e consegue evitar esse problema, tá? E 15% da população masculina, em aproximadamente, trata, né, a infertilidade. 40% ele possui a infertilidade primária, ou seja, para pessoas que nunca tiveram filhos. Esse número ele pode aumentar até 80% dos homens com diagnóstico de infertilidade secundária, já que tiveram filhos, mas não conseguem mais engravidar por perda da qualidade do sêmen, né? Uma das consequências da varicocele. Uma outra perguntinha da atividade era qual a causa, né? As causas da varicocele. E as causas, elas podem ser anatômicas, multifatoriais, tá? A veia espermática, ela vai desembocando, né, na veia renal esquerda, e também a incompetência de válvulas venosas. Essa infecção ela é muito comum em adolescentes, 15% da população, e 35% nos homens que são inférteis. O diagnóstico, né, é feito durante o exame físico com o médico, urologista, quando são observadas a presença dessas veias calibrosas, que elas geralmente não são dolorosas e que aumentam de diâmetro quando o paciente é submetido a alguma manobra de esforço. Quando há dúvida, podem ser feitos alguns exames como ecografia testicular, cintilografia dos testículos e termografia. Os sintomas, né, envolvendo a varicocele, na maioria, né, deles são assintomáticos. Quando tem sintoma, alguns pacientes eles queixam-se de dor, que é o sintoma mais comum, uma sensação de peso no testículo, tá? Piora e alívio ao deitar, diminuição também, atrofia dos testículos e a veia aumentada que fica visível e palpável. O tratamento indicado da varicocele é através de medicação, tá? Ele tem cura.
A medicação vai melhorar a circulação sanguínea no local. E aí ela pode ser indicada 2 medicamentos. Flavonoides, né, fracionados, purificados e micronizados, compressas de gelo também e natação podem ajudar. E também a L-carnitina, que é para auxiliar a fertilidade, mas não é tão eficaz quanto as cirurgias. Aí o outro tipo de tratamento é a embolização de varicocele, né? Essa embolização é um método bem moderno, é como se fosse um cateterismo, tá? Que vai acontecer nas veias. Ela não necessariamente precisa de uma anestesia geral, é um procedimento que dura em média 1 hora, tá? E ele é um procedimento que não precisa nem ser feito pelo urologista, pode ser feito por um cirurgião endovascular. E ainda os procedimentos cirúrgicos, tá? Que é a cirurgia aberta, a cirurgia nas veias do plexo venoso, testicular, que vão ser ligadas, vão ser fechadas, curando a varicocele. Contudo, a cirurgia ela pode ter complicações, sendo que 5 a 29% dos casos a porcentagem de ocorrência. Ela também é indicada quando em concomitância ou associado a uma hidrocele, que é a presença de líquido também no saco escrotal. A fisiopatologia, né, ela é multifatorial, então vai envolver muitos fatores, como o hábito de fumar, e pode agravar, né, pode agravar mais ainda o quadro de infertilidade. Ainda não se sabe exatamente por que a varicocele interfere na fertilidade, e as teorias elas vão desde temperatura, o aumento da temperatura escrotal, dificuldade da oxigenação dos testículos, um acúmulo de substâncias tóxicas, entre outros. Todos estes fatores estão associados a uma dificuldade de drenagem do sangue a partir dos testículos, tá? Então a resposta aí para a última questão, porque está associada à infertilidade. Pode demorar, ser difícil ou até machucar, mas fé e esforço, seu sonho vai se realizar. Muito obrigada, essa foi a aula de hoje, espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, um abraço.